se alegrar. cordeiro foi cortado. Ele vem pra nos visitar.
sangue está no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o Filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar a sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Olá, gente boa, gente amiga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira conferência online da editora Cultura Cristã. Vamos abordar a temática E agora, como viveremos? Essa é uma parceria da editora Cultura Cristã com o projeto Perguntar Não Ofende. Sou o pastor José Romeu da Silva, da Igreja Presbiteriana Memorial do Natal, membro do CCEP, conselho que dirige a editora. Rogo a Deus que as palestras, mensagens e cânticos sirvam de edificação para a igreja e solicito a você que compartilhe na sua rede social com amigos, irmãos e igrejas a nossa conferência. Quero te pedir ainda, vai lá e faz a inscrição no nosso canal. Deus muito te abençoe. É meu privilégio poder participar desta programação, que tem sido até agora bastante abençoada, e abençoadora, com as diversas mensagens já proferidas pelos nossos queridos, e também na expectativa das demais que ainda serão proferidas aqui nessa conferência online. E na parte que me cabe, eu gostaria de meditar. A minha palestra será sobre aquilo que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Permita projetar aqui esta passagem, Filipenses 4, verso 11. O apóstolo Paulo diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Note que ele disse essa frase, ele fez essa declaração num contexto bem claro em que ele recebeu uma oferta, ele recebeu uma generosa contribuição dos irmãos lá da cidade de Filipos, né? Para quem ele estava escrevendo essa carta, era praticamente uma carta de agradecimento pela oferta recebida. O apóstolo Paulo estava preso, provavelmente na cidade de Roma, cumprindo um período de pena, mas na verdade ele aguardava um julgamento. Ele tinha a expectativa de que esse julgamento pudesse inocentá-lo, porque na verdade não tinha cometido nenhum crime, ele estava preso por ser um pregador do evangelho. Nesse sentido, ele era uma ameaça para os costumes tanto do judaísmo quanto do mundo greco-romano, uma vez que, como nós lembramos, ele falava que Deus não habitava em templos e que não precisava de parafernália religiosa para ser servido. Isso, obviamente, feria, né, o interesse de muitas pessoas. Enfim, Paulo estava preso na cidade de Roma. Para lá, os filipenses mandaram uma oferta, que ele inclusive fala dela aqui no versículo 10, né? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado. Ou seja, haviam enviado de fato uma oferta para ele, né, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E então, ele acrescenta, esclarecendo, quer dizer, ao mesmo tempo em que ele agradece, está feliz pela oferta recebida, devia incluir dinheiro, roupas, comida, provavelmente, livros, enfim, várias coisas, mas ele diz, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então aí nós temos essa impressionante passagem, essa impressionante mensagem da palavra de Deus, nos falando sobre especificamente o ponto que eu gostaria de destacar nessa palestra, nesse estudo, que é justamente essa palavra contente. Aprendi, Paulo disse, a viver contente em toda e qualquer situação. Os cristãos foram chamados para serem pessoas assim, pessoas contentes, pessoas alegres, pessoas de fato felizes, entendendo então o que é a verdadeira felicidade e como alcançá-la. Então esse é o nosso assunto nessa palestra, falar sobre o caminho do contentamento, como se aprende a viver contente. Essa expressão que ele utiliza aqui, né? Eu estou fazendo uma tradução meio literal, né, usando a língua original, a língua grega, eu, pois, aprendi em tudo em que estou contente ser. Então, a ideia mesmo é de que ele não experimenta uma alegria momentânea como um resultado de algo positivo que aconteceu. Não é uma euforia momentânea, instantânea, porque teve alguma notícia positiva ou porque alguma coisa que ele tanto desejava ocorreu. Na verdade, ele acabou de receber, como ele próprio relata, uma oferta, e certamente essa oferta o alegrava, né? Ele diz, alegrei-me por ter recebido essa oferta. Mas aqui está a diferença entre o alegrar-se por uma coisa, por um aspecto, e o aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, essa palavra contente, ela é muito rica, inclusive o seu significado na língua original, que é a palavra grega, né? Aqui ele usa a expressão autarquês. Eu sou isso, ele diz. Eu sou contente. Em toda e qualquer situação, eu sou contente, que é o termo grego autarquês. Essa palavra é muito rica e muito importante para a nossa compreensão do que significa de fato a fé cristã,
né, e a alegria do crente, porque a palavra não é, o significado dela não é só contente. Alguém contente é alguém que está de boa com tudo, mais ou menos isso. Não é exatamente esse aspecto. Dá a ideia de suficiente. A palavra literalmente significa suficiência. Mas note que tem no termo grego, um auto no começo, né? Autarques. Então, dá a ideia de autossuficiente. Mas será que é isso que Paulo está dizendo? Eu aprendi a ser autossuficiente e por isso eu não sofro com nada, né? Não é exatamente isso. E é essa distinção que vai estar no centro aqui da minha exposição ao longo desse estudo, a diferença entre autossuficiência e suficiência em Deus. Porque o ponto de Paulo aqui é: eu aprendi a ter a minha suficiência em Deus, em toda e qualquer situação. Eu me sinto completo, é isso que Paulo está dizendo, eu me sinto completo em Deus, em toda e qualquer situação. É meio parecido com aquilo que nós vemos no Salmo 23, quando lemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Algumas pessoas confundem essa ideia com nada me faltará, né? Confundem com a ideia de que, porque o Senhor é meu pastor, ele tem a obrigação de me suprir com todos os bens que eu quero. Então, se ele é meu pastor, nada vai me faltar, porque ele vai me dar todas essas coisas. Mas talvez essa tradução não ajude muito por causa disso. Ela justamente dificulta o entendimento, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez a gente pudesse traduzir essa frase do Salmo 23, verso 1, como sendo: o Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Porque esse é o sentido do texto. Eu não sinto falta de nada, porque eu tenho tudo. Eu já tenho tudo. Não é que eu vou conquistar coisas que me farão não sentir falta de nada. Não. Eu já tenho tudo o que eu preciso, então nada mais me faz falta. E o que é que eu tenho que é tudo o que eu preciso? O Senhor. O Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Por exemplo, o apóstolo Paulo usou também essa expressão suficiência, né? Que é esse termo grego que eu destaquei agora aqui, o autarques. Ele usou em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8, quando ele diz assim: Deus pode vos fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Naquele contexto, ele falava sobre uma oferta que ele queria levar para as igrejas de Jerusalém, e ele estava pedindo a ajuda dos coríntios para essa oferta. Ele disse: ora, façam oferta, coríntios, sejam liberais nesse sentido, para que as igrejas da Judéia sejam abençoadas, porque Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Quando ele fala em tudo ampla suficiência, suficiência é essa palavra que ele utiliza, então, em Filipenses 4:11, para dizer contente. Eu aprendi a viver contente. O sentido mesmo é transbordando, né? Pleno, completo, para que vocês tenham tudo o que vocês precisam. E, na verdade, tudo o que vocês precisam é Deus. Deus é tudo o que nós precisamos. Então, quando os crentes descobrem esse caminho, porque note, Paulo fala: aprendi isso. Então, ele não diz que ele instantaneamente descobriu, né, e passou a fazer isso um passe de mágica. É um processo. Eu aprendi o caminho da autarquez, o caminho do contentamento verdadeiro, da plena suficiência em Cristo. É um caminho a ser aprendido, não se recebe isso instantaneamente. Mas nós podemos listar algumas práticas que vão na direção contrária disso e que provavelmente sejam as maiores razões pelas quais boa parte das pessoas, e aí meio que tanto faz, crente ou descrente, não são de fato contentes. É muito comum nós vermos pessoas crentes
descontentes com tudo, né? Extremamente críticos, extremamente murmuradores, estão sempre reclamando de tudo e de todos, né? Isso, o mundo é assim, mas nós frequentemente não vemos diferença quando vamos para as igrejas e as pessoas estão lá confessando a fé cristã, se dizendo cristãs, mas na prática exibem o mesmo comportamento dos não crentes, e às vezes até pior, né? Porque os não crentes frequentemente eles extravasam esse descontentamento natural deles, né, na pecaminosidade do mundo. Obviamente, os crentes se privam disso e muitas vezes carregam ainda mais esse sentimento de insatisfação. E passam a reclamar de tudo nas igrejas, reclama do pastor, reclama da música, reclama do tapete, reclama do banco, reclama do diácono, reclama do presbítero, reclama de tudo e de todos, né? Sempre uma constante prática de murmurar, de reclamar, né? E por quê? Porque normalmente os crentes buscam em lugares errados essa suficiência. E o primeiro lugar errado, meus queridos, obviamente, é aquele que é o slogan principal da busca da felicidade moderna. Porque o próprio mundo percebeu que, né, não se encontra muito felicidade lá fora, e então passa a se falar muito da felicidade interior, do homem interior, do buscar a alegria, a paz, o bem-estar, o equilíbrio dentro de si mesmos. Então, é a busca interior. Volte-se para dentro de si mesmo e encontre a felicidade verdadeira lá dentro de você. E isso seria, na verdade, né, a ideia literal do termo que Paulo usa, porque quando ele fala de autarquês, né, autossuficiência, alguém que não entendesse o contexto em que ele está mencionando esse termo poderia confundir e achar que ele está falando de algo de dentro mesmo, de uma busca interna por felicidade. E era exatamente isso que muitos dos filósofos dos dias de Paulo de fato pregavam. Então, só para mencionar, naqueles dias, né, e quando Paulo está escrevendo, e veja que ele menciona essa palavra em duas cartas, como eu disse, ele menciona para os filipenses, que era uma cidade da Macedônia, né, uma cidade de influência grega, mas da Macedônia, e menciona também essa palavra para os próprios coríntios, que eram, então, sim, da Grécia mesmo, né, da terra, do país da Grécia. E Paulo sabia que a filosofia grega naqueles dias era grandemente influenciada por uma corrente de pensamento chamada de estoicismo. Os estoicos, né, da onde vem o estoicismo, eles é que utilizavam esse termo que Paulo fez questão de usar também. A autarquia, né, o autarquês, a busca pela autossuficiência. Então, o estoicismo dizia que o homem devia se sentir, para ser feliz de fato, ele tinha que ser suficiente em si mesmo e não depender das coisas externas. Então, pelo seu próprio poder interior, da sua vontade interior, ele conseguiria fazer frente a todos os desafios, né, a resistir toda a força das circunstâncias externas. Um poeta um poeta cínico, chamado Sêneca, ele dizia que o homem feliz é aquele que é contente em si mesmo, ele é contente com o que ele tem, não tanto com os bens que ele possui, dizia Sêneca, mas com o que ele é, né? Com o que ele tem em si mesmo, dentro de si mesmo. Então, essa palavra autarquês, ela era usada pelos filósofos estoicos para dizer que a felicidade verdadeira estava dentro das pessoas. Paulo utiliza, mas não para isso. E daqui a pouco nós veremos com mais detalhes como é que ele utiliza. Mas deixe-me falar agora da segunda tentativa das pessoas de encontrar essa suficiência. Quando elas não encontram dentro de si mesmas, elas vão buscar aonde? Nas coisas fora de si mesmas, ou seja, no dinheiro, na riqueza, na fama, na saúde, no conforto, no bem-estar, né? Nas diversões, no prazer, no lazer, nas coisas externas. Então, especialmente no dinheiro, na fama, na saúde e no prazer. E as pessoas pensam que essas coisas vão lhes trazer a felicidade verdadeira. Mas o próprio Cristo já advertiu, né, que colocar o nosso coração na instabilidade das riquezas,
né, não é um bom negócio, não é uma atitude correta, porque é instável, né? Essas coisas são instáveis. Então, temos aqui alguns concorrentes para a nossa felicidade, porque Jesus mencionou 3, né? Ele mencionou a traça, a ferrugem e o ladrão, né? Mostrando que os bens materiais sofrem o efeito do tempo, os imprevistos, os roubos. Colocar a alegria verdadeira, a nossa suficiência em coisas está mais do que provado, né, por todas as formas possíveis, que não é uma boa coisa. O que não significa, meus irmãos, que nós temos que repudiar todas as coisas boas, todos os bens ou todos os prazeres que existem no mundo. Existem coisas corretas, lícitas, boas, e que não há problema em usufruir, desde que não se faça disso a razão de ser da nossa suficiência. É o que Paulo está dizendo, inclusive, aos filipenses. Muito obrigado, porque vocês enviaram uma boa oferta para mim. Muito obrigado, sou grato. Mas não é isso que me torna feliz. Eu estaria contente, né, suficiente, mesmo sem receber a oferta de vocês. Como eu recebi, graças a Deus, louvo a Deus por isso, estou alegre por causa disso. Certamente Paulo iria usufruir, né, dentro do possível, das coisas que os filipenses enviaram, mas ele claramente não coloca nessas coisas, a sua alegria, porque ele aprendeu a viver contente, né, em toda e qualquer situação. Tendo momentos de fartura, como ele próprio descreve, né, teve fartura sim na sua vida, mas também teve escassez, né? E ele aprendeu a poder enfrentar todas as coisas, é o sentido do versículo 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece, nada mais é do que eu posso enfrentar todas as coisas, eu suporto todas as coisas, eu sou satisfeito em Deus em todas as situações. Bom, um terceiro aspecto, uma terceira busca ou tentativa das pessoas de encontrarem a suficiência é, então, nas outras pessoas. Quando não encontra dentro de si mesmo, né, porque está uma confusão lá dentro, quando não encontra fora, porque não tem dinheiro, não tem fama, não tem saúde, né, então as pessoas passam a depender das outras pessoas. E aqui em 2 níveis. Primeiro é o nível perto, pessoal, nos relacionamentos pessoais, né, e em segundo nos relacionamentos idealizados, mais distantes. Os primeiros, óbvio, né? Quem são? As pessoas mais próximas, né? Família, parentes, esposo, esposa, filho, pai, amigos. Então, se tenta colocar, né, a felicidade na proximidade dessas pessoas e nas reações que se espera, né, dessas pessoas. Lógico, quando não vem o que se espera, o que se resulta, então, é descontentamento, decepção, depressão e por aí vai. Lógico que as pessoas são instrumentos de Deus, sim, para a nossa alegria, como também são os bens, as demais coisas. Mas o ponto é suficiência, né, aquilo que nos torna completos, não são as pessoas. Nem as próximas de nós, nem essas com as quais nós temos, de fato, relacionamentos, ou gostaríamos, talvez, de ter, né? Frequentemente as pessoas colocam a sua esperança em conseguir o tal relacionamento com a tal pessoa que se deseja, mas não se consegue. Então, e quando se consegue, às vezes percebe-se que não satisfaz completamente, porque, de fato, não satisfaz completamente. A verdadeira alegria e o contentamento não está nos outros, não está nas pessoas, nem nas próximas, e também não está naquelas que nós idealizamos à distância. Aí são aqueles grandes vultos, né, aquelas grandes pessoas que nós elegemos como nossos ídolos. E aí tem ídolo para tudo que é gosto, né? Cada vez mais nós vemos as pessoas se polarizando em torno de líderes, até políticos, né? Políticos, esse é o meu político, essa é a pessoa que eu admiro, e de repente a pessoa está colocando toda a sua
expectativa de contentamento em cima desse ou daquele político. Quando ele falha, quando ele fracassa, tudo vai por água abaixo, ou a pessoa, então, tenta, de alguma maneira, subliminar essa decepção. Não devia ter colocado, né, a expectativa de contentamento em outra pessoa, nem próxima, muito menos em quem está distante. Não há problema em esperar coisas boas de certas pessoas, mas temos que saber que os homens todos são falhos e que há um risco, sim, quando se põe uma expectativa muito exagerada em alguém, de idolatrar essa pessoa. Isso pode ser, né, como eu disse, o político. Eu só estou mencionando isso porque a questão política está muito polarizada atualmente, mas nós temos ídolos em todos os campos, né? Jogadores de futebol, ator, atriz, cantor, né? Os ídolos gospel que existem hoje, até os pregadores passam a ser, né, idolatrados por esta ou aquela pessoa, como acontecia em Corinto, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, as pessoas se polarizando em torno de alguns líderes como se eles as representassem, né? E a verdade é que, nesse sentido, nós não temos representantes. Nossa relação é direta com Deus. Nós não precisamos de intermediários. Nossa suficiência tem que estar totalmente em Deus. Óbvio que é bom contar com a ajuda, com a pregação, com o apoio das outras pessoas. Mas, né, Deus é o único que pode, de fato, completar a nossa existência. E eu destaco ainda, em quarto lugar aqui, o que, inclusive, Paulo trata bastante nessa carta aos Filipenses, que é a busca pela suficiência, pela plenitude na própria religião, na religião da autojustiça, na religião das experiências pessoais. Esse é um caminho também utilizado por muitas pessoas para encontrar o tal contentamento, né? O apóstolo Paulo relata a sua própria experiência pessoal, né, que valorizava tanto no passado o seu status judaico, a sua posição como israelita, a tribo de Benjamim. Só você ler o capítulo 3 aí de Filipenses e você vê que Paulo fala que ele tinha tudo aquilo que todo mundo acha importante e o valorizava naqueles dias, e que ele próprio também valorizava muito o seu status de fariseu, de cumpridor da lei, né? Ou seja, a autojustiça, a religião de autojustificação, a religião de bater palma para si mesmo, para se sentir importante, para se sentir digno, para se sentir alguém merecedor, né, do favor divino. Até que Paulo se encontrou com Cristo, né, no caminho de Damasco, e compreendeu que toda aquela religiosidade centrada na autojustiça era, ele diz, estrume. Eu considero isso como refúgio perto do conhecimento de Cristo, por amor de quem perdi todas aquelas coisas e as considero como nada, como um refúgio perto, comparando com a sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, meus irmãos, cuidado, né? Nós não devemos buscar a nossa plena satisfação nem dentro de nós mesmos, nem nas coisas, nos bens, nos prazeres, nem nas pessoas próximas ou distantes, e também não na religião. Então, onde de fato nós devemos buscar esse contentamento? Deixe-me então agora compartilhar com os irmãos mais um pouquinho aqui do texto bíblico, mas especialmente o texto que está antes aqui, no capítulo 4. Na verdade, tem que estudar a carta inteira, né, para conseguir ter essa visão do todo aqui da verdadeira felicidade. Eu tenho feito isso, expondo isso inclusive na minha igreja, mas deixe eu falar aqui de 3 versículos em especial, os versículos 4, 5 e 6, nesse mesmo capítulo 4. Ele começou a falar aqui sobre alegria e concluiu mais à frente quando ele falou: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que está, eu acho que alguns desses passos, né, para o aprender, o aprendizado do contentamento, da felicidade. E lógico, a primeira coisa que ele diz, e ele está, na verdade, dando ordens, né, recomendações, ordens para os filipenses para que pratiquem isso, porque esse é um modo deles também serem de fato felizes. Então a primeira ordem dele no versículo 4 é: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha que interessante, alegrai-vos sempre no Senhor. Então a alegria não está em nós mesmos, não está nas coisas, não está nas pessoas, não está na religião. A alegria está no Senhor. E aqui eu gostaria de fazer uma
uma comparação, vou usar uma terminologia para tentar mostrar isso com mais clareza. O termo que Paulo usou lá, aprende a viver contente, eu já disse, é o termo autarquês. Até se usa em português a palavra autarquia, né? Autarquia seria uma instituição que ela sobrevive por si mesma, de si mesma, tem seus próprios recursos, que é o sentido de autossuficiente. Eu já disse, inclusive, mencionei, que era a palavra que era usada pelos estoicos, para dizer aqui nós encontramos a verdadeira felicidade, quando nós somos autossuficientes. Então, a nossa alegria centrada em nós mesmos, dentro de nós mesmos, no que nós temos e somos. O que Paulo fala aqui não, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Então, você tem que redirecionar a sua alegria de si mesmo, das coisas, das pessoas, das conquistas religiosas, para Deus, para Ele, para o Senhor. Aqui é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus Cristo. Porque é para entender o que o Senhor Jesus fez, né? Falando da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição, está falando do que ele produziu para nós, em termos de salvação, em termos de redenção, e também aquilo que ele pode produzir através de nós. Só para dar um exemplo, aqui mesmo em Filipenses, quando nós voltamos lá para o início, no capítulo 1, nós vemos que o apóstolo Paulo está dando uma explicação aos filipenses no versículo 12 sobre a sua situação pessoal. Ele estava preso, né? E essa prisão em si mesma era uma coisa ruim, né? Não pode pensar que a prisão seja uma coisa boa, ninguém gosta de ser preso. Mas olha que interessante a avaliação que ele faz das consequências dessa prisão. Então ele diz aqui no versículo 12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos, quero que vocês saibam, de que as coisas que me aconteceram, o que são essas coisas que me aconteceram? Prisão. Tem antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, a prisão dele em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, enquanto descansa, carrega pedra. É isso que ele está dizendo. Ora, eu estou privado de estar lá fora e no mundo, pregando o evangelho em todo lugar. Estou preso, estou aqui dentro da cadeia, né? Mas em vez de ficar murmurando, reclamando, ninguém vem me visitar, ninguém me traz comida, ninguém me traz roupa, eu não posso fazer nada, o evangelho está parado, as igrejas estão fechadas, a reclamação eterna, né, desses dias que nós vivemos, o que Paulo fala aqui? Eu estou aproveitando esse momento, essa situação, o que está ao meu alcance, o que está ao meu dispor, para continuar servindo a Deus. Então, preso, para quem ele pode pregar? Para o carcereiro. Para quem ele pode pregar? Para os guardas que estão ali fora. É interessante que ele está escrevendo aos filipenses, né? Os filipenses. E a igreja de Filipos nasceu dentro de uma prisão. Aquela do carcereiro de Atos 16. Paulo foi parar na prisão, ele e Silas, porque haviam expulsado o demônio da pitonisa, né, da jovem que adivinhava coisas por um espírito maligno, e por isso foi preso, porque os proprietários viram que tinham perdido o lucro. Paulo foi para a prisão, lá na prisão, terremoto, aquela coisa toda, mas o carcereiro se converte lá, porque Paulo pregou para ele. Então, Paulo está falando o seguinte, Deus está sempre fazendo o bem, Deus está sempre agindo. Alegrar-se no Senhor significa, meus irmãos, alegrar-se nas coisas que Deus está sempre fazendo, nas boas e nas ruins. Por isso, alegrai-vos sempre no Senhor. Não é só alegrar-se nos dons que Deus nos deu, nas vantagens que Deus nos deu, mas alegrar-se sempre quer dizer em todas as coisas, saber que o Senhor sempre está fazendo o bem para nós, mesmo através das coisas ruins, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que nós não vejamos isso muitas vezes. Paulo conseguiu ver ali que a sua prisão estava, de alguma forma, sendo útil para a conversão de pessoas que não seriam alcançadas de outra forma. Mas nós nem sempre conseguiremos identificar. Ainda assim, a nossa alegria é no Senhor. Porque não é na coisa em si, no acontecimento em si. É naquele que comanda os acontecimentos. É naquele que tem em suas mãos, né, o destino
e os eventos todas as pessoas e de tudo que acontece neste mundo. Por isso, em vez de autossuficiência, que seria uma tradução literal do termo autarquês, o que Paulo está propondo, na verdade, eu poderia usar um outro termo grego aqui, né? Teossuficiência. Auto sou eu, é de mim mesmo, auto, né? Autossuficiência, eu sou suficiente por mim mesmo. Mas quando ele fala alegrai-vos sempre no Senhor, isso eu posso entender como uma teossuficiência. O Senhor é o meu pastor. É suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada, porque Ele é o meu pastor. Mas Paulo acrescenta mais duas coisas importantes que reforçam esse aprendizado, né? Sustentam esse aprendizado da teossuficiência, do aprender a viver contente, pleno, suficiente em toda e qualquer situação. A próxima coisa que ele diz é: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra moderação quer dizer equilíbrio, né? Quer dizer alguém centrado. E, de fato, um dos grandes problemas da alegria são os extremos, né? Os picos. Então, tem pessoas que vivem um extremo de euforia e um extremo de depressão, de um momento para o outro. É preciso encontrar um meio termo, é preciso encontrar um equilíbrio, é preciso encontrar a ideia de um passo talvez mais lento, mas sempre, né? A ideia de devagar, mas sempre. Porque quando nós nos polarizamos demais, a nossa vida fica muito polarizada, isso, obviamente, vai combater, isso vai diminuir a nossa alegria no Senhor. Então, Paulo fala aqui de moderação, mas não é moderação em nós mesmos, também é moderação no Senhor. Ou seja, alguém centrado, mas equilibrado, mas é porque ele é centrado em Deus, é centrado em Cristo. Porque ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, que todos os homens olhem para vocês e dizem, aqui está uma pessoa equilibrada, aqui está uma pessoa centrada, porque perto está o Senhor. Então, é a consciência de que Deus está perto, que o juiz está perto, o que conhece todas as coisas está perto, o que sonda mentes e corações está perto. Não tem como a gente disfarçar nossas intenções dele, porque ele sabe, ele conhece. Então, a certeza da proximidade de Deus, de Cristo, nos leva a sermos moderados, equilibrados, centrados. Não vivendo em extremismos, mas seguindo nossa vida cristã com equilíbrio, né? Devagar, mas sempre. E, finalmente, ele diz aqui que nós temos que orar. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Que contraste interessante aqui, né? Primeiro ele fala de ansiedade. E poucas coisas são tão destrutivas para a alegria do que a ansiedade. Quando a alegria entra pela porta, ou melhor, quando a ansiedade entra por uma porta, a alegria sai pela outra, né? O contentamento desaparece porque essa ansiedade é o oposto do contentamento. Não tem como as duas coisas estarem ao mesmo tempo. Se você está ansioso, se você está extremamente preocupado, ansioso, não tem como ter a suficiência em Deus, a teossuficiência, porque você deixou de confiar na suficiência de Deus, deixou de confiar que Deus vai lhe dar o que você precisa. Então você pega as rédeas da sua vida e não deixa que elas estejam na mão de Deus. Por isso que a ansiedade é o oposto da teossuficiência. E por isso é preciso fazer uma troca aqui. A ideia é o seguinte, quando você vê a ansiedade batendo na porta, porque ela quer entrar, você não abre e corre para o quarto para orar, para falar com Deus, para derramar o coração diante de Deus. Porque Deus é o único que pode, de fato, confortar, consolar. Note quantas palavras ele usa aqui, né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Tem muita coisa para falar com Deus.
Cada vez mais, né, as pessoas têm buscado conforto, aconselhamento em outras pessoas, né? Existem grandes movimentos de aconselhamento cristão. Muitas vezes as pessoas vão buscar lá fora também, na psicologia, né, na própria psiquiatria. E, obviamente, não estou aqui para combater, né, nenhuma dessas instâncias. Apenas lembrar. Apenas o que eu quero é lembrar e destacar, porque eu entendo que existem momentos, existe lugar para aconselhamento pastoral, para aconselhamento pessoal e até para psiquiatria e psicologia em certas circunstâncias, há lugar para essas coisas. Mas o que eu quero destacar é que, antes de tudo, antes de buscar conselho em pessoas, antes de ir atrás de ajuda dos outros, temos que ir ao Pai, ir aos braços de Deus, ir a quem realmente pode nos ouvir e nos compreender. Nós queremos buscar compreensão nos outros, mas o único que pode nos compreender de fato é Deus. Então, tem que ir até Ele, né? E a oração aqui é o fator primordial. É com ela que nós mantemos a autossuficiência. Porque quando nós oramos a Deus, nós estamos mostrando o quê? Que nós confiamos que Ele está no controle, no comando, que Ele tem em suas mãos as rédeas da nossa vida e que nós não queremos tirar dele. Nem podemos, mas querer já é prejudicial. Então, que nós queremos que Ele esteja controlando totalmente a nossa vida. E esse é o antídoto contra a ansiedade. E que, por sua vez, mantém a nossa autossuficiência, a nossa alegria em Deus, o nosso contentamento em Deus. Petições, orações, súplicas, ações de graças são instrumentos de Deus para que a ansiedade não entre. Porque se ela entrar, a alegria sai. E, finalmente, isso é uma conclusão, eu entendo, dos versos 4, 5 e 6, né? Ou seja, quando nós nos alegramos no Senhor em todas as coisas, quando a nossa moderação, nosso equilíbrio é visto, é manifestado, quando nós fechamos a porta para a ansiedade e abrimos a do quarto para orar ao Senhor, a consequência é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, ou seja, aquele estado de conforto, de verdadeira felicidade com o Senhor, que excede todo o entendimento, porque não são as circunstâncias que a regem, mas é o nosso relacionamento com Deus. Guardará, olha que interessante esse termo, guardar, né? Como se fosse um vigia, como se fosse um soldado, como se fosse um guarda, se colocando na porta. Então, é a paz de Deus que não vai deixar a ansiedade entrar. Quando? Quando nossas orações são conhecidas diante de Deus. Ela vai guardar duas coisas, o texto fala, o coração e a mente. Né? O coração aqui é a sede dos sentimentos, né? Das emoções. E a mente, né? Do raciocínio, da razão, dos pensamentos. São os dois aspectos que estão sempre, né, juntos, e que formam o nosso ser, a nossa existência. Por causa disso que nós temos atitudes, fazemos o que fazemos ou não fazemos o que não fazemos. Ou seja, nosso ser mais íntimo será guardado pela paz de Deus, essa paz que excede, como o texto diz, todo o entendimento. Então, meus irmãos e irmãs, este é o caminho do contentamento. Este é o caminho da verdadeira felicidade, da autarquês, como Paulo diz aí, de ser suficiente em Deus. Porque Deus é suficiente para nós. Já que Ele é, nós não sentiremos falta de coisa alguma, porque o Senhor sempre estará conosco, sendo Ele o nosso bem maior. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Oi, gente, eu sou Felipe Fontes, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, atualmente servindo lá na Igreja de Santo Amaro, professor de Teologia Filosófica no Andrew Jumper e também membro do Conselho Editorial da editora Cultura Cristã. E eu estou aqui para, com muita satisfação, anunciar a mais nova publicação da nossa editora. Eu me refiro à Teologia Sistemática do doutor John Frame, tão esperada pelo cenário teológico brasileiro.
eu sou um grande entusiasta do pensamento do Dr. John Frame, tenho experimentado um aprofundamento muito significativo na maneira como compreendo a Escritura, a teologia e o relacionamento com Deus, de um modo geral, lendo os trabalhos desse pensador, e nutro profunda admiração pela maneira como John Frame produz teologia sistemática. Com um vasto conhecimento em áreas de cultura geral, a teologia do Dr. John Frame é sempre muito aplicada aos dilemas contemporâneos e aos enfrentamentos apologéticos tão necessários para a igreja dos nossos dias. De modo que, se você é daqueles que acha que obra de teologia sistemática, numa perspectiva reformada, é tudo a mesma coisa, eu preciso dizer que a obra do Dr. John Frame é uma obra para você. Sou muito grato à editora Cultura Cristã por nos dar o privilégio de ter essa grande obra agora em língua portuguesa. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar.
lágrimas do teu rosto não pararem de cair. Lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Que tempo estranho a gente está vivendo, né? Esse tempo de quarentena, de isolamento, de distanciamento social por causa da pandemia, nos colocou a gente em uma situação que, por um lado, é nova, por outro lado, nem tanto. Mas certamente nos colocou diante de algumas histórias, de algumas cenas que são peculiares, mas que são vivenciadas por gente comum, como eu e como você, e que funcionam para despertar a nossa atenção para aspectos muito importantes sobre os quais nós devemos pensar nesse tempo de quarentena e os desafios que isso apresenta para a igreja. Histórias comuns. Você pode pensar, por exemplo, na história de Marcelo. Marcelo tem 17 anos. Ele é um adolescente já, né, se aproximando um pouco mais aí da juventude. Nunca foi tão integrado assim na igreja, mas pelo menos ele estava lá. Às vezes forçado pelos seus pais, mas estava lá. Ele sabia o que acontecia, ele ouvia sermões aos domingos, ele conhecia as pessoas, os amigos, pelo menos os colegas da sua igreja. Mas agora, nesse tempo de distanciamento, Marcelo está distante. Marcelo fica fazendo aquilo que ele mais gosta de fazer, jogando seu videogame, e perdido no Netflix ou nas redes sociais, sem muita aproximação, agora completamente desconectado da vida da igreja, daquilo que está passando na vida dos irmãos em Cristo. Marcelo não é o único. Nessa mesma cena, nesse mesmo cenário, você encontra a história de Renata. Renata tem 29 anos, ela é uma pessoa mais integrada, ela participava das reuniões de jovens, ela estava mais conectada à vida da igreja. E talvez por causa disso, esse tempo agora de isolamento está fazendo muito mal para ela. Ela acompanha as notícias e, convenhamos, não são notícias boas as que estão aí o tempo todo na imprensa. Ela acompanha as redes sociais e vê discussões contínuas. E ela tem andado cada vez mais assustada, triste, e agora ela tem lutado com um pouco mais de tristeza profunda, talvez uma depressão, e tem experimentado algumas crises, alguns ataques de ansiedade e pânico. Ela não sabe com quem ela conversa e como é que ela pode sair disso. Esse é o tempo, essa é a ocasião em que a gente encontra histórias também como a do João, com seus 48 anos, já quase 50. E seu João é novo convertido, ele tem pouco tempo na igreja, chegou no início do ano, e uma das coisas que o seu João mais estava gostando era exatamente de chegar na escola dominical e ter as suas aulas e aprender coisas valiosas, preciosas que ele desconhecia. De fato, a escola dominical estava fazendo muita diferença na vida do João, e agora, por causa do isolamento, por causa do distanciamento, ele se sente meio estagnado na sua caminhada com Deus. Ele até sente que em algumas áreas ele tem regredido. Como é que ele vai fazer para manter o ritmo
O que ele vai fazer para continuar caminhando com Deus, firme, tendo seu coração ajustado, tratado e o seu conhecimento também enriquecido? Você tem a história da Dona Nilce. Dona Nilce já tem lá pelos seus 70 anos. E Dona Nilce, você deve conhecer bem a figura, é uma senhora profundamente engajada, profundamente ativa na igreja. Ela é daquelas que participa continuamente das reuniões de oração e que motiva as irmãs a participarem também. Ela é daquelas que participa não apenas das reuniões de oração, mas das programações da Sociedade de Mulheres. Ela participa e encoraja a igreja a participar de outras iniciativas, como ações sociais, convivências e coisas assim. Dona Nilce é profundamente engajada, é muito ligada à igreja. Mas agora, nesse tempo de pandemia, existem dois problemas fundamentais. O primeiro é que Dona Nilce está no grupo de risco. Então, ainda que a igreja retorne às suas atividades, ela tem um pouco mais de dificuldade para retornar. Ela está cheia de vontade, mas os seus familiares não querem, ela às vezes fica um pouco insegura, então você tem um problema. Mas para piorar, tem outro. Ela nunca foi tão ligada assim em dispositivos de tecnologia. Então ela não sabe muito mexer em celular e entrar na internet, e isso tem dificultado ainda mais a sua interação e o seu contato com os seus irmãos. Para pensar só em mais uma história, talvez você consiga até pensar em mais do que eu aqui, mas vale a pena lembrar aqui a história de Tiago e João. Na Bíblia, uma dupla dessas foi descrita como filhos do trovão. E Tiago e João não são irmãos de sangue, mas são irmãos na fé, que estão causando uma grande confusão, seja no grupo de WhatsApp da igreja, seja nas redes sociais, porque eles estão em espectros diferentes de compreensão política. Um é radicalmente contra o presidente e contra, enfim, qualquer tipo de resistência ao lockdown, ao distanciamento, e enquanto o outro está suspeitando desse distanciamento, suspeitando de algumas das medidas adotadas por políticos e está apoiando o presidente em muitos cenários. E eles não conseguem tratar um ao outro com equilíbrio, com respeito, com gentileza, mas proferem deboches, ataques e criam dificuldades para o grupo de WhatsApp da igreja ou dos jovens da igreja, e possuem uma postura pública que é bastante complicada, para dizer o mínimo. Mas o que essas histórias têm para falar para a gente? Quando a gente olha para essas diferentes histórias da quarentena e percebe que, no fim das contas, são histórias de pessoas normais, como eu e como você, há muitas nuances para serem consideradas, muitos aspectos para serem tratados, mas eu quero sugerir pelo menos um para a gente pensar nesse tempo juntos aqui. É o fato de que a quarentena e essas histórias que nós estamos pensando, a quarentena providencia desafios e oportunidades ao discipulado cristão. Seja para um adolescente desconectado da igreja, seja para uma jovem com crises de ansiedade, seja para um homem na sua idade média, tendo descoberto o evangelho recentemente, sedento por aprendizado, seja para uma senhora que está com limitações por causa de sua condição e da sua idade, seja para dois irmãos brigando por causa de política. A ferramenta do discipulado é uma das coisas mais importantes para ajudar esses irmãos a tratar o coração, a conhecer mais o Senhor, a crescer à semelhança do Senhor Jesus e a crescer na comunhão com o povo de Deus. É sobre discipulado que a gente vai pensar nesse tempinho juntos aqui, e sobre como vivenciar a dinâmica do discipulado, especialmente nesse tempo de distanciamento e de quarentena.
A tese fundamental aqui é de que nós temos desafios e nós temos oportunidades a considerar. E é isso que a gente vai fazer, pensar em desafios e pensar em oportunidades. Mas a primeira coisa que eu quero chamar você para considerar comigo é que, fundamentalmente, existe para mim e para você um chamado ao discipulado. Antes da gente pensar em desafios, antes da gente pensar em possibilidades, eu quero pensar com você acerca do chamado que nós temos ao discipulado. Bom, na Escritura, isso funciona para a gente pelo menos de duas formas fundamentais. A primeira delas é que a Escritura nos apresenta modelos para o discipulado. E se você quer entender, primeiro, do que a gente está falando quando menciona discipulado, você pode utilizar uma definição operacional que é bem útil, uma definição providenciada pelo Mark Dever. Ele diz: discipular é ajudar outros a seguir Jesus. É disso que a gente está falando aqui. Ajudar outros a seguir Jesus. A Bíblia nos apresenta modelos de pessoas assim. É claro, o primeiro e o mais fundamental é o modelo do próprio Senhor Jesus. Ele chama as pessoas para segui-lo e o Senhor Jesus forma um grupo de seguidores e um grupo de discípulos. Com esses seguidores, Jesus tem um tipo de relacionamento bem próprio. Jesus instrui, ele ensina, Jesus os convida a observar enquanto ele ensina outras pessoas, enquanto ele realiza algumas coisas como sinais. O Senhor Jesus compartilha a vida com eles. O Senhor Jesus confronta os discípulos nos seus pecados e na sua pequena fé. O Senhor Jesus encoraja e envia esses discípulos para tarefas. E assim você tem um modelo muito interessante de como o Senhor Jesus realizava o discipulado. Mas você pode pensar, além do Senhor Jesus, nos discípulos, nos apóstolos. E talvez a figura do apóstolo Paulo seja uma das mais fortes ou das mais evidentes aqui para a gente. Em como Paulo abraçou um modelo semelhante. Aliás, o próprio Paulo, de certa forma, foi abraçado, foi discipulado em algum nível por Barnabé, né? Mas Paulo também faz isso, ele aproxima de si companheiros de caminhada que serão por ele encorajados, confrontados, confortados e enviados. E Paulo, de certa forma, encoraja para que esse modelo seja mantido. Lembra quando Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 2, em que aquilo que ele instruiu a Timóteo deve fazer isso passando adiante para outros homens, que devem passar adiante para outros homens? Essa é uma lógica de treinamento, de encorajamento, de discipulado que é apresentado para a gente mediante modelos concretos. A gente pode pensar em modelos enquanto a gente olha os relacionamentos vivenciados na igreja, enquanto a gente olha a vida dos discípulos, enquanto a gente olha para o Senhor Jesus. Mas como se não bastassem os modelos em si, existem mandamentos. Existe um chamado concreto que é providenciado para mim e para você. Lembra de Mateus 28, versículo 19, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o próprio Senhor Jesus quem conclama, quem convida, quem convoca os seus discípulos a fazer discípulos de todas as nações. É o próprio Senhor Jesus que dá esse chamado para a igreja, um chamado que eu e você deveríamos considerar e que deveríamos abraçar. E assim como o Senhor Jesus fez, nós temos os apóstolos, nas suas cartas do Novo Testamento, encorajando a igreja a vivenciar essa dinâmica de fazer discípulos e de caminhar em mutualidade de modo bastante intencional. Se você procura a expressão uns aos outros, você vai encontrar muito daquilo que a gente está falando aqui. Vida compartilhada, encorajamento, confrontação, serviço, instrução. Pensa, por exemplo, em Colossenses 3,16. Você tem lá, né? Habite a palavra de Deus ricamente entre vós, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Há muito material na Escritura reafirmando e reforçando um chamado da parte de Deus para que eu e você abracemos o discipulado como uma tarefa que nos é
prioritária. E isso não deve ser diferente em tempos de isolamento, em tempos de distanciamento social. Certamente não existe um período de pausa do discipulado. Nós precisamos abraçar o chamado e perceber os desafios e perceber as oportunidades que nós temos nesse momento. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos conversar rapidamente aqui sobre alguns desafios que a gente tem para encarar. Veja bem, o discipulado traz desafios em todos os tempos. Mas nesse tempo especial, a gente tem desafios especiais também. A gente deveria estar ciente desses desafios para que no exercício do nosso chamado, para que enquanto nós ouvimos a voz do nosso Senhor e atendemos ao chamado do nosso Senhor, nós possamos ter clareza sobre o tipo de problema que vamos encarar e sobre as formas que nós vamos utilizar para vencer esses problemas. Então, esse nível de clareza é fundamental para a gente aqui. Que desafios são esses? Deixa eu mencionar alguns para que a gente possa pensar bem sobre eles. Um dos primeiros desafios que vale a pena a gente considerar aqui tem a ver com a nossa própria compreensão ou algumas compreensões equivocadas acerca do discipulado. Se a gente for muito honesto, a gente vai reconhecer que nem sempre a nossa visão da coisa é muito bíblica ou é muito adequada. E muitas vezes é essa falta de clareza ou essas compreensões equivocadas que tornam o exercício do discipulado bastante prejudicado. Pensa comigo. Para todos esses exemplos que a gente deu, a gente pode falhar no exercício do discipulado, seja lá no Marcelo com seus 17 anos, na Renata com seus 29, no João seus 48, na Dona Nilce, enfim, nos pró-Bolsonaro e anti-Bolsonaro. A gente pode falhar na base de compreensões equivocadas acerca do discipulado. Exemplo, uma das visões que nós temos equivocadas tem a ver com o formato do discipulado. Poderíamos falar de uma visão limitada do formato do discipulado. O que é isso? Essa visão limitada diz respeito a um tipo de noção que nós temos do discipulado como algo que tem hora, local e currículo exato para acontecer. E se não tiver dentro desse padrão, então não há discipulado acontecendo. Aliás, se você quer ler mais sobre isso, há um livro da editora Cultura Cristã, escrito e publicado pelo Cláudio Marra, chamado Igreja Discipuladora. Nesse livro ele faz esse tipo de crítica e desenvolve um pouco mais. Qual é o problema? Nós acreditamos muitas vezes que o discipulado só acontece nas reuniões ou nos encontros de discipulado. Então é isso, a gente vai se encontrar no sábado à tarde, né, sábado às 15 horas, lá na salinha de escola dominical da igreja. E quando estiver todo mundo reunido, o discipulado começa. Ou a gente vai se encontrar, você e a turma de discipulado, no domingo pela manhã, lá também na classe. Ou pode até ser no meio da semana, mas vai ser na igreja ou vai ser na casa específica e nessa hora acontece o discipulado. O discipulado teria um horário específico para funcionar, teria um local específico para funcionar e teria um currículo específico para funcionar. Então, o que é o discipulado? É a gente estudar aquela revistinha específica que vai tratar do conteúdo. E veja, não há nenhum problema em você ter uma classe de discipulado funcionando em um local específico, em um horário específico, um currículo específico. Aliás, todas essas coisas podem ser muito úteis, né? Uma classe para reunir um grupo maior de pessoas que vão estudar um conteúdo pode ser uma grande bênção de Deus. Ter um currículo bem definido que te permita ter uma visão sistemática, ainda que básica, mas sistemática da coisa, pode ser uma grande bênção de Deus. Mas confundir o discipulado com uma aula é um grande e grave problema.
Exatamente porque tempos como esse de pandemia nos fazem pensar que, se não for possível nos reunir em um local específico, em uma hora específica, com um currículo específico, o discipulado não pode acontecer. Esse é um grave problema. Se as coisas estiverem limitadas a isso, então o discipulado é profundamente limitado em seu formato. Isso cria uma série de bloqueios, mas além disso, isso anuncia um outro problema. Isso revela a visão limitada acerca do alcance e da abrangência do discipulado. Então nós temos uma visão limitada acerca do formato, mas nós temos uma visão limitada também acerca do alcance e da abrangência. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos aqui de alcance e de abrangência, a tese primordial, o ponto fundamental aqui é o seguinte: sempre existe discipulado acontecendo. O discipulado não para, o discipulado está sempre acontecendo. Ou você está sendo discipulado por alguém à semelhança, para caminhar à semelhança do Senhor Jesus, ou você está sendo discipulado segundo princípios, valores, visões de mundo que são contrárias a Jesus. Entenda isso, não existe neutralidade nesse mundo, assim como não existe discipulado neutro. E assim como não existe ausência de discipulado. Mas o que eu quero... Como é que se pode demonstrar isso? É simples. Nós estamos diante de modelos o tempo todo. Lembra como Jesus discipulava, como Paulo discipulava, chamando as pessoas para perto, providenciando modelo, compartilhando vida, ensinando um conteúdo, mas também apresentando um modelo? Pois bem, nós estamos diante de modelos o tempo inteiro. E ou nós temos um discipulado observando pessoas que nos levam a confiar e viver com Jesus, ou nós estamos absorvendo outros modelos que são apresentados para nós. E que modelos são esses? Bom, um dos modos mais simples de perceber é como as artes apresentam para a gente modelos. Talvez alguns dos que estão assistindo agora essa conferência estejam sendo moldados por alguns dos modelos que observam nas suas séries ou novelas preferidas. Talvez alguns de vocês conheçam a série How I Met Your Mother, e talvez exatamente assistindo essa série vocês adotam como modelo, porque criam algum tipo de identificação, porque aprendem a admirar, ou porque percebem, algum tipo de eco daquilo que vocês já desejam, como modelo a figura do Ted Mosby, ou a figura do Barney Stinson. Talvez vocês, mulheres, vejam algumas séries e observem mulheres que são mais poderosas ou coisas assim, e vocês adotam essas mulheres como modelo. Talvez não seja a série ou a novela, talvez não seja o filme, mas talvez seja aquele influenciador que você segue e acompanha no YouTube ou acompanha nas redes sociais de modo geral. Talvez não seja aquele influenciador, mas seja aquele jornalista ou aquela jornalista. Talvez seja aquele político. Enfim, nós todos somos continuamente apresentados a modelos que não são neutros, porque vivem segundo visões de mundo. E essas visões de mundo são o conteúdo implícito, o conteúdo subjacente que está sendo apresentado no discipulado regular que é trazido a nós. Muitas vezes, inclusive, é aí que se revela a covardia da competição. Porque nós acreditamos que uma classe de 30 minutos a 1 hora na semana funcionará para resolver o problema do discipulado na igreja. Enquanto nossos jovens, adolescentes, adultos, senhores e senhoras estão sendo discipulados quase 24 horas por dia, enquanto assistem à televisão, leem o jornal, assistem um filme, uma série, escutam uma música, um programa de rádio ou um podcast. O discipulado está acontecendo o tempo inteiro. E se eu e você não estivermos de olhos atentos para esse tipo de dificuldade ou de desafio,
as limitações da nossa visão, o impacto do nosso discipulado pode ser muito prejudicado. Então, compreensões erradas criam um grave problema. Nós podemos falar de um segundo problema, que também acontece fora do período de quarentena, mas que também, de certa forma, é ampliado aqui. E aqui, basicamente, nós estamos lidando com uma influência cultural. A influência cultural atomizante, ou a influência cultural do individualismo. A nossa cultura já é bastante individualista, né? É verdade que as gerações mais novas têm um pouco mais de facilidade para se reunir em tribos. Você consegue perceber várias tribos funcionando e se reunindo aí em grupos distintos na nossa cultura. Mas mesmo com essa geração mais nova, ou essa geração de millennials, gostando de se reunir em tribos, gostando de trabalhos compartilhados, atuando em lugares como coworkings e coisas assim, falando em coletivos, também é verdade que mesmo essa organização em tribos possui a mesma firmeza de qualquer objeto frágil, líquido, fluido. Num dia eu me uno a um grupo e no dia seguinte eu me uno a outro grupo, porque no fim das contas, aquilo que me une a determinados grupos ou a determinadas tribos tem mais a ver com aquilo que eu defino acerca da minha própria vida. Eu sou indivíduo senhor de mim. Nesse cenário individualista, se torna difícil a experiência de compartilhamento de vida, caminhar juntos, solidificar relações, confrontar uns aos outros e confortar uns aos outros. E nesse tempo de pandemia, em que agora os instrumentos fundamentais de compartilhamento de vida são instrumentos digitais, a coisa se torna ainda um pouquinho mais difícil. Porque é mais fácil eu me fechar no meu mundo e me relacionar só com a minha tela do que ter de prestar contas, estar conectado e lidar com outras pessoas. Talvez uma terceira dificuldade ou um terceiro desafio, lembra aí, a gente está falando aqui de desafios, tá? Um terceiro desafio para a gente considerar, além das compreensões erradas, além de uma influência cultural individualista, são as nossas limitações ou as limitações dos dispositivos digitais. Os instrumentos que a gente tem para o discipulado agora são digitais. Não dá para fugir deles. Os instrumentos que nós temos são digitais. E por um lado a gente precisa louvar a Deus, né? Graças a Deus por eles. A gente vai falar sobre isso logo em seguida. Mas a gente também não pode deixar de observar algumas limitações. E talvez entre elas a mais forte é a falta de corporeidade que os dispositivos digitais apresentam. Aliás, se você quer pensar um pouco mais sobre o mundo digital, você precisa voltar lá para a palestra do primeiro dia, a palestra do reverendo Misael, e acompanhe a palestra do reverendo Misael, a pesquisa dele, o trabalho dele sobre isso. É um trabalho de muita dedicação. Falta corporeidade para os dispositivos digitais. E assim, você pode ouvir alguém chorar enquanto compartilha histórias, enquanto escuta acerca das crises de ansiedade de alguém por meio do WhatsApp ou de uma ligação. Mas como faz falta um abraço numa hora dessas, não é? Olhar nos olhos e falar algumas coisas. A realidade corpórea que faz parte da estrutura do mundo é importante, é fundamental. E a falta disso certamente cria alguns desafios para o discipulado que nós devemos estar atentos. Tudo bem, existem desafios. No entanto, a grande questão é o que a gente vai fazer com isso? Porque certamente alguns de nós poderiam simplesmente ficar chorando, né? Ah, que pena que está assim, que chato que a gente está nesse cenário, que coisa triste. E tudo bem, é ruim, é difícil, é triste. Mas você vai ficar só lamentando? Tudo que você tem a fazer é chorar?
Enquanto você chora, existem pessoas com demandas reais, precisando de discipulado real. Você só tem choro para oferecer? Em vez de simplesmente ficar na postura negativa de lamentação, de choro, de autocomiseração, eu e você somos convocados para atender ao chamado do Senhor para o discipulado. E por causa disso, eu e você somos encorajados a pensar nas possibilidades, nas oportunidades, nas formas de atuar no meio desse cenário. Quais são as nossas possibilidades? O que a gente pode fazer? O que esse tempo de quarentena providencia para que eu e você sirvamos uns aos outros e sirvamos ao nosso Senhor? Eu quero mencionar pelo menos 3 oportunidades também para a gente aqui. 3 possibilidades. Veja só. Uma das primeiras coisas que eu e você devemos considerar é que, mesmo antes da pandemia, mesmo antes da quarentena, a atenção das pessoas foi transferida, foi redirecionada para o campo digital. A atenção das pessoas está no digital e não é recente, não é de hoje, não é da pandemia. Quem sacou isso, quem entendeu isso logo cedo, foi o campo da publicidade, ou pelo menos algumas pessoas, né? Então hoje você ainda tem algumas pessoas que investem em outdoors, em banners. E a lógica antiga, né, era realmente essa. Você coloca um outdoor no meio da rua e todo mundo que vai passar vai ver e aquilo ali vai ser impactante para que as vendas aumentem. Mas o curioso hoje é que mesmo algumas pessoas que estão no carro hoje, que poderiam ver o outdoor, eu estou falando do motorista, porque hoje passageiro e carona estão todos agora no celular. Ninguém está mais olhando para o outdoor. O curioso é que agora mesmo o motorista, que seria o que está de olho na pista, que poderia olhar o banner, muitas vezes é o que está olhando o GPS no próprio celular. E enquanto ele abre o Waze e para no semáforo no Waze, o Waze mostra para ele uma propaganda. A atenção das pessoas está no digital. As pessoas passaram a considerar o digital. Elas estão habitando esse espaço. E se isso é verdade, e é uma verdade, basta você olhar lá no registro de horas quanto tempo você passa olhando para a tela do seu celular, nós deveríamos considerar essa realidade para pensar nas possibilidades e formas de serviço segundo esse novo cenário. Nós certamente devemos alertar as pessoas quanto aos riscos de passar o dia olhando para a tela. Existem muitos riscos. Mas não vai adiantar simplesmente ficar chamando as pessoas para abandonar o celular. O que é que a gente faz? A gente vai até onde as pessoas estão. Se você olhar para Atos capítulo 17, você tem uma estratégia muito interessante utilizada pelo apóstolo Paulo. Uma das estratégias é que Paulo ia para as cidades. Ele pregava o evangelho em cidades, que era de onde a mensagem seria dissimulada para vilas, vilarejos e povoados. Disseminada, não dissimulada. Dissimulada é outra coisa totalmente diferente, esquece isso. Esse é um aspecto. Mas quando Paulo chega em Atenas, em Atos 17, Paulo observa a cidade e Paulo vai para o coração da cidade levar o evangelho lá para o meio. E o coração da cidade é a ágora, é a praça. A praça concentrava a vida da cidade de Atenas. Porque lá na praça você encontrava a imprensa, a comunicação das notícias. Lá na praça você encontrava o judiciário, a tomada de decisões e o anúncio das decisões. Lá na imprensa, lá na praça, você encontrava a erudição, a discussão de ideias, lá onde os filósofos discutiam as suas teses. Não apenas lá, mas lá acontecia. Lá na praça você encontrava o comércio funcionando, a venda de escravos e de outros produtos. E lá na praça você encontrava religião, ídolos,
e propagadores das suas seitas e perspectivas religiosas apresentando. O centro da vida, da cultura de Atenas acontecia na praça, e Paulo foi lá para o meio para anunciar o evangelho. Hoje nós não temos mais uma praça como acontecia em Atenas. As coisas estão bem divididas, mas algo está sendo reunido exatamente no campo digital. As pessoas acessam a internet para que lá nesse ambiente elas encontrem notícias, discussões intelectuais, comércio, religião, decisões judiciais, dentre várias outras coisas. E por que que eu e você ainda não estamos lá? Ou por que que eu e você estamos lá apenas como se estivéssemos a passeio e não cumprindo um chamado? As pessoas estão no ambiente digital e essa é uma grande possibilidade para a gente. Nós também podemos falar de possibilidade quando consideramos a assincronia e continuidade dos meios digitais. O que é isso? Se você tem essa visão de discipulado apenas como acontecendo em um local e em um horário, você tem um problema grave, não é? Aquele irmão que ficar doente, que sofreu um acidente ou que tiver qualquer dificuldade e não puder ir para a reunião, não puder ir para o local na hora, aquele que não tiver dinheiro para comprar revistinha, sei lá, perdeu. Perdeu a reunião, perdeu o conteúdo, perdeu o discipulado. No meio digital, nós até podemos ter reuniões com horário marcado, mas é possível gravar. É possível trabalhar numa dinâmica de assincronia, em que o irmão pode assistir em um horário diferente, em que o irmão pode assistir ou ouvir quantas vezes for necessário e assim assimilar melhor. Eu posso, na mesma hora em que eu tiver uma dificuldade, mandar uma mensagem para alguém, e mesmo que a pessoa não possa me responder agora, assim que ela observar, ela pode me responder. E também uma dinâmica de continuidade. É possível ter compartilhamento de vida todos os dias. É possível aprender um pouquinho, encorajar um pouquinho, compartilhar um pouquinho todos os dias. E, aliás, isso nos leva a um terceiro aspecto, a uma terceira possibilidade e oportunidade. Esse ambiente de pandemia e de quarentena, que nos leva a esse mundo mais digital, também nos faz considerar a diminuição das barreiras de acesso. Algumas pessoas poderiam encontrar um pouco mais de dificuldade com distância, com transporte, com outras coisas assim. E agora, nesse ambiente digital, elas podem simplesmente, a um clique, ter o encorajamento, a mensagem, ter o fortalecimento, ter a confrontação à sua disposição. Todas essas são possibilidades que eu e você devemos considerar e abraçar também. Então, o que a gente faz? E agora, como viveremos? Se a gente considera os desafios e se a gente considera as possibilidades, esse é o momento, irmãos. Esse é o momento para ação. Esse é o momento para nós caminharmos e lutarmos para termos belas histórias nessa quarentena, mas também além dela. Nós temos as histórias difíceis, mas nós podemos caminhar juntos para termos histórias melhores. O Marcelo pode ser reintegrado por meio dos irmãos que vão até ele, que se aproximam dele. A Renata pode ser encorajada, ela pode orar e chorar com os seus irmãos. Ela pode ter aconselhamento pelos meios digitais. O seu João pode ter aulas, vídeos, materiais em texto sendo encaminhados para ele, para que ele continue aprendendo. Ele pode tirar suas dúvidas com professores de escola dominical, seja pelo WhatsApp ou por ligações. A dona Nilce pode ter ajuda para aprender a usar o celular. E mesmo se ela não conseguir uma grande desenvoltura, ainda podem ligar para ela, ainda podem ajudá-la a ter uma participação
na vida do povo de Deus. Existem muitas possibilidades de ação aqui. Não pense em algo grandioso, tá? Não pense que você tem que fazer algo assim altamente elaborado, com slides e tal, e tal, e tal. Eu só estou tentando demonstrar algumas possibilidades enquanto eu mesmo falando para vocês. Mas simples mensagens no WhatsApp, compartilhar versículos, gravar algo que você aprendeu enquanto estava lendo um livro, encorajar as pessoas a ler esse mesmo livro, mandar foto de um texto, escrever um texto para os seus irmãos. Todas essas coisas simples, ligar para o irmão, conversar com ele, 5 minutinhos, são instrumentos poderosos de discipulado. Alguns de vocês já estão utilizando outras ferramentas, como o Zoom e coisas assim. É possível fazer reuniões de oração pelo Zoom. É possível fazer reuniões de prestação de contas pelo Zoom. Pelo próprio WhatsApp, você tem chamadas de 4 pessoas, em grupos menores é possível fazer. É possível fazer clubes do livro, para que as pessoas leiam e discutam no grupo. Se a sua igreja consegue fazer isso e tem um pouco mais de organização, você consegue fazer blogs, podcasts, para tornar mais conteúdo, mais formação e mais compartilhamento disponível. Se você é pastor, conselheiro, professor, é possível fazer atendimento online, pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo Google Meet. Há muitas possibilidades para fazer isso. E agora as igrejas já têm colocado sermões online e podem colocar muito mais, não apenas online em termos de vídeo, mas também em MP3, para que as pessoas sejam alimentadas e encorajadas. Enfim, irmãos, esse tempo é um tempo de desafios, mas é um tempo de possibilidades. Nós somos chamados a ajudar uns aos outros a caminhar com Jesus. Tudo que a gente tem que fazer é arregaçar as mangas, olhar para aquilo que Deus nos tem dado e começar a servir onde Ele nos colocou. Que Deus nos ajude e que Ele nos faça um povo criativo e fiel em todos os tempos.